O maior e mais doloroso infortúnio que pode cair sobre alguém veio sobre o pequeno príncipe Loki por ter sido rejeitado por sua própria mãe ao nascer mais, porque sobreveio em um pequeno bebê tais chagas como um olho que nos faz ver a real escuridão de um abismo e ser amaldiçoado por pecados que ele ainda nem tinha cometido. Como o príncipe mais rejeitado vai sair da escuridão depois de contemplar o real esplendor do Deus Sol e ajudar ele a iluminar o mundo todo. Vem comigo que eu te conto tudo isso agora, nesse vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Shogun Anime e review do capítulo 1153 de One Piece. Se tem passado triste, personagens sofrendo pra caramba, pode crer que o Oda vai fazer ele virar um chapéu de palha a mais. Esse olho do Loki é um olho anormal dentro da obra, porque o Loki já nasceu dessa maneira, não sendo algo mudado por uma Akuma no Mi. Então, tem um segredo escondido nele e eu posso ter desvendado esse mistério do olho do abismo. Mas antes de revelar ele para você, eu peço o seu like e o seu hype, e a sua inscrição é só no final, caso você tenha gostado do vídeo. Então, assiste ele todo e lá no final você decide se vai se inscrever. E agora, bora para o review. O capítulo 1153, o nascimento de Loki, começamos ele pela história de capa sobre a peregrinação dourada da colheita substituta da criança Ogro Yamato, volume 37. O encontro com Kikonojo, o daimyo de Ringo e o chefe da Yakuza, Ocho. Yamato finalmente chega na região de Ringo e encontra o Kiko e a chefe da Yakuza da região de Ringo, Ocho, a Flor da Lua, e chegamos na última região que a Yamato vai ter que passar, mas eu ainda acho que essa história de capa ainda não vai acabar, e eu acho que veremos Onimaru no final dessa região, lá no túmulo aonde está a espada Shisui. Então, na próxima história de capa, não estaremos na capital das flores ainda, aonde o final da peregrinação da Yamato vai ser, aonde ela retorna ao seu ponto de partida. Mas indo direto para o capítulo, ele começa com o narrador dizendo que junto com o Dory e o Brog, o príncipe Harald de Elbaf passou a sua infância como um pequeno delinquente e através do seu sangue herdado dos gigantes ancestrais, ele tinha um grande corpo e bastante força brutas e status. E podemos ver Harald e o Dory e o Brog na sua infância batalhando em alguns lugares da terra de Elbaf, mas certa vez o Harald, em uma expedição, estava extremamente entediado pelo fato de que os lugares fora de Elbaf era muito chato porque todos eram pequenos e muito frágeis comparados aos gigantes. E aqui vale a pena notar que com uma simples meleca ele tem o poder de obliterar um tubarão como se não fosse nada, graças ao seu tamanho colossal e a sua força sobrenatural. Contudo, somos apresentados ao reino Bent. Lá no Novo Mundo vemos que um mestre de cerimônias está narrando e pedindo para as pessoas chegarem mais perto, dizendo que com 10 metros de altura e a sua voz como um trovão e os seus passos que causam terremotos, porque ela vem da lendária terra de Elbaf, da raríssima terra dos gigantes. O seu nome é Ida. Vemos uma enorme gigante apavorando o público de um circo nessa cidade. Harald, ao notar que eles estão fazendo um espetáculo com uma descendente de Elbaf, fica furioso e destrói a cidade toda e resgata ela das mãos desses humanos que ousaram tirar sarro da terra de Elbaf. Mas a gigante Ida dá um mega tapa na cara do rei Harald, que fica totalmente desconcertado e sem graça, não entendendo a situação. Mas Ida diz para eles virarem o barco imediatamente e diz que os gigantes vão ter que se desculpar, já que muitos humanos foram feridos. Harald, na hora, explode de raiva pelo fato de que ele não vai pedir desculpas para esses bonequinhos desse mini reino. Ida bate mais uma vez no Harald e finalmente explica que ela estava trabalhando para eles, porque eles a resgataram quando ela naufragou e estava prestes a morrer, mas eles
foram gentis o suficiente para alimentar ela até que as suas feridas fossem saradas. E muito emotiva, Ida continua o seu sermão no Harold perguntando: como assim, bonequinhos? Você é tão convencido que é superior à raça humana? Você é um cara patético. Então, por isso que todos os gigantes acabam tendo a fama de selvagem como os gigantes de Elbaf. Então, como nós esperávamos, foi a mãe do Hajer Odin que foi o catalisador para essa mudança do rei Harold no passado. E notaram que essa frase que todos os gigantes acabam tendo essa má fama de serem selvagens por causa dos gigantes de Elbaf não é algo novo, porque o Jaguar de Sal mesmo falava antes: não me comparem com aqueles selvagens de Elbaf. Esse jeito de ser dos gigantes de Elbaf acabou atrapalhando a vida de outros gigantes ao redor do mundo. Mas o legal é que esse sermão que a Ida fez no Harold, ele refletiu seriamente sobre a sua melhor qualidade, que apenas nasceu sendo muito grande. E vemos que as palavras de Ida fizeram um efeito no rei, que ficou com o coração amolecido, aonde ela começou a reconstruir a cidade destruída e os gigantes começaram a ajudar ela nessa empreitada, e fez o rei Harold pedir desculpas aos humanos e começar a olhar eles como um semelhante, apesar das suas diferenças. E rapidamente o rei Harold começou a olhar os outros com a mesma ótica da Ida. Harold começou a ver as qualidades daqueles pequenos e que surpreendeu ele com as mais variadas manufaturas, como da área têxtil, de construção e alimentar, e quis levar todo esse conhecimento para Elbaf, porque não há nada nesse mundo que não mereça ser desprezado. O rei Harold começou a ver o mundo de uma outra maneira, além de estar seriamente apaixonado pela Ida. E foi um mega aprendizado que ele estava louco para poder expandir a cada vez mais. Ida nos conta que ela nasceu no Salt Blue, em uma ilha chamada Sawanai, e aconteceu alguma coisa por lá, então veio parar nesse mar. O Harold pergunta se ela atravessou a serpente de sangue e ela diz que sim, mas o nome desse lugar é Headline, mas por esse motivo que ela não consegue mais voltar para casa. Então o Harold convida ela para ir para Elbaf e ver que lá não é tão selvagem assim como ela diz. E ela aceita e fala que deve ter tido uma impressão errada também. Vemos que os guardas notaram que o seu rei mudou muito depois desse tempo de estar com ela, mas deve ser uma mudança temporária. E que legal ver essa construção de personagem do rei Harold, todo apaixonado pela Ida e disposto a aprender mais sobre as outras raças. Mas vocês notaram que a Ida veio do Salt Blue? É o mesmo lugar que veio o Jaguar de Sal, e esse flashback iniciou há 109 anos atrás. E o Jaguar de Sal tem por volta dos 127 anos. Então, dentro da linha temporal, o Jaguar de Sal teria 18 anos. E como foi dito por ela, a sua terra natal aconteceu alguma coisa por lá que teve que sair dela. Então, eu não vou ficar surpreso se caso tenha acontecido uma incursão por lá que tenha forçado as crianças gigantes de lá a se alistarem na marinha contra a sua própria vontade. Porque vocês lembram do esquadrão gigante que tinha na guerra de Marineford? Então, esse acontecimento da Vila da Ida pode ser que o governo mundial tenha forçado eles servirem em troca de proteção, ou até para poder cobrir os impostos celestiais. Mas nós damos um salto no tempo agora para 105 anos atrás em Elbaf. O rei Harold quer pagar por todos os seus pecados e faz um pronunciamento ao seu povo, aonde ele vai sair em várias expedições para poder construir relações com o mundo, aonde o seu foco vai ser aprender com as novas culturas para poder trazê-las para Elbaf, para sua nação ser ainda mais forte e próspera. Ele dá um exemplo: se cada um dos países resolverem mandar um diplomata para viver no país do outro, seria como construir relações muito próximas uma das outras. Os gigantes, acostumados com a guerra, associam logo essa prática como uma troca de refém, mas o Harold diz que não é assim. É como se fosse os dois países sendo aliados. Então, ele parte em sua jornada levando a cultura de Elbaf e aprendendo com as outras nações junto com a sua namorada Ida. E temos
mais um salto no tempo de exatamente 81 anos atrás, em uma vila de pescadores, lá em Elbaf, nasceu Hasrudin. O Harold, por estar muito feliz, iria pedir a sua companheira em casamento, mas foi barrado pelos anciões de Elbaf, pois somente os puros sangue poderiam ser aceitos na realeza. Harold, nesse momento, mesmo sendo um rei, fica decepcionado por não poder se casar com a mulher que ele tanto ama, mas ela o tranquiliza e diz que está tudo bem, pois isso é a cultura de Elbaf, e é só de ter o seu pai por perto já vai ser algo muito bom para o pequeno Hasrudin. E por mais que Mussama estivesse já de olho em Elbaf, ele jamais conseguiria invadir Elbaf de dentro para fora se não tivesse a ajuda de algum gigante, e nesse capítulo tivemos os possíveis conspiradores sendo apresentados, e eu te garanto que não era o Jaru e nem o Joru. E por que eu digo isso? Pelo fato de que o Joru foi morto pela Big Mom no ano em que o Loki nasceu, e o Jaru estava no dia do incidente. E se vocês voltarem no capítulo passado, vai notar que alguém trancou a porta do palácio por fora quando o Loki e o Jaru entrou no castelo quando o rei Harald chamou eles. Então, eu aposto que os infiltrados para essa conspiração são os anciões que arrumaram o casamento do Harald ou a própria mãe do Loki. Por isso, Mussama falou que se o Harald não falhasse naquele dia, era para a terra de Elbaf já estar sob o seu domínio. Mas, voltando para o capítulo, os anciões da vila escolhem Estrida para ser a real esposa de Harald, porque ela carrega o sangue ancestral e é digna de ser a rainha de Elbaf. Estrida é da vila Sake, filha de alguém importante que tem uma altura acima do normal, sendo maior do que os gigantes comuns, pelo fato dela ter o sangue dos gigantes ancestrais em suas veias. Ela usa uma roupa semelhante a uma dançarina do ventre, igual à roupa da Nami e da Vivi na saga de Alabasta. E ela gosta de organizar os móveis conforme a energia dos lugares, semelhante ao Feng Shui. E ela presenteia o Harold com um cavalo de 8 patas, sendo o cavalo da sorte que foi mencionado no capítulo 1136, quando nós descobrimos todas as façanhas do Loki, mas eles se casam e temos a fala do narrador dizendo que cerca de 70 anos atrás eram tempos em que, devido à selvageria do mar, o intercâmbio entre as ilhas ainda era extremamente difícil, mas as técnicas avançadas de Elbaf eram extremamente atraentes para as outras nações. Vemos o rei Harald navegando pelos mais variados lugares, levando a arte navegação, aonde ele ensinava sobre a estrela Polestar, que nunca se move, e conta que conheceu o reino dos tritões no fundo do oceano. E eu garanto que essa estrela Polestar deve ser a estrela que aponta para a penúltima ilha Lodestar. E notem que ele confirmou que conheceu o reino dos tritões. E isso para mim confirma que Moça é a princesa sereia, pelo fato de que eu fiz uma teoria sobre os soberanos do mundo que um dia iriam se encontrar, e que a maneira de como a moça conversava com Loki dava a entender que a moça passou por algum trauma no passado. E eu desconfio que seja a Shira Rocha por causa do seu passado com o Vanderdeck, mas faltava saber se realmente, de fato, alguma vez os tritões já tiveram alguma relação com os gigantes. Porque na teoria eu tinha dito que o Dendemushi que a Shira Rocha conversava com Loki era do seu pai, mas por acaso caiu em suas mãos. E ela vem mantendo contato com Loki sem ambos saber quem eles são, pelo outro fato de que o Loki nunca conheceu a moça, mas a teoria é bem legal e vai te surpreender, porque ela indica que o reino dos tritões está sendo atacado por alguém. Eu vou deixar o link dela aqui no card. Mas se passou mais um tempo, há exatamente 6 anos atrás, finalmente o príncipe Loki nasceu.
durante uma das expedições do seu pai, e ele nasceu bem saudável, e a sua mãe já tinha conversado com o seu pai sobre a escolha do seu nome. A rainha pede para dar uma olhada no seu pequeno bebê, mas quando ela olha, fica assustada e enojada porque o seu filho se parecia com um monstro e diz que provavelmente essa criança foi amaldiçoada. Loki, apesar de ser uma criança saudável, nasceu com um olho igual a de uma serpente e foi seriamente rejeitada pela sua mãe já na hora do seu nascimento. E temos um painel dizendo que as pequenas mãos do príncipe de Elbaf, estendidas no ar, jamais sentiram o calor de outras mãos. O maior e mais doloroso infortúnio que pode recair sobre alguém nesse mundo é ter a existência negada por sua própria mãe no instante em que ela nasce. Vemos que a rainha Estrida rejeitou o pequeno príncipe Loki, aonde não lhe deu um rápido abraço após o seu nascimento, dizendo aos servos para contar ao rei que o príncipe Loki nasceu morto, e ordenou aos guardas para jogarem a criança no submundo. O trauma de ter olhado o rosto do Loki e ver aqueles olhos de serpente despertou na rainha um medo, em que a fez voltar para a sua terra natal e não ter mais nenhum filho. Temos o narrador nos contando que a rainha Estrid adoeceu gravemente enquanto o rei Harald lutava contra a barreira diplomática entre os outros países, e todas as desgraças que caíram sobre Elbaf a partir desse período ficaram conhecidas como as maldições de Loki. Podemos ver Harald que estava inquieto porque o governo mundial estava interferindo para que as outras nações não pudessem ser livres, e Ida convencendo o Hasrudin a ir ver o seu irmão que tinha acabado de nascer, e o príncipe Loki que estava todo ensanguentado porque tinha acabado de resistir à queda do mundo solar ao submundo. E terminamos o capítulo com uma cena épica do pequeno príncipe Loki lutando pela sua vida após ser descartado escalando a árvore lendária do tesouro Adão. E fim do capítulo, infelizmente, teremos uma pausa na próxima semana. E terminamos o capítulo com algumas questões que eu pelo menos fiquei pensando. Será que a mãe do Loki realmente morreu? E esses olhos anormais do Loki desde o seu nascimento pode ser um presságio de que ele seja uma arma ancestral como a Shira-Hoshi, ou que ele pode ter algum poder ocular. E coitado do pequeno Loki que foi desprezado já no seu nascimento, mas eu acho que para ele ter um olho dessa maneira, já desde o seu nascimento, eu acho que ele deve ter um tipo de poder ocular como um haki da observação, já bem apurado como o da Asa. Mas não acho que o Oda também usaria de novo esse tipo de enredo, mas eu acho que ele usaria o dele ser uma arma ancestral, no caso, o deus que foi mencionado no moral no capítulo 1138, que vem junto com a serpente do inferno que envolveu o mundo em morte e escuridão. E eu não acho que no passado o soberano da terra junto com a serpente agiram em conjunto para levar morte e escuridão ao mundo. Eu acho que a morte e a escuridão foram consequências de uma batalha épica desses dois soberanos no passado. Então eu acho que, como eu falei nos capítulos passados, que o Loki pode controlar aquele ser que se assemelha muito com um dragão que está no topo da árvore do moral. Assim como eu falei nos vídeos anteriores que a missão do Gaban, após os piratas Roger se dissolverem, era achar um local apropriado para esse ser que iria nascer daquele ovo que estava no navio do Roger. E porque o Gaban chegou em Elbaf há 20 anos atrás. Então, esse ser que veio do ovo do navio do Roger, eu acho que pode ser controlado pelo Loki. Ou até pode ser que nós estejamos mirando no soberano errado. No caso, em achar que o Momonosuke seja o controlador de Pluton, pelo fato de que ele consegue se comunicar com Zunesha. Mas e se Zunesha ficar apenas com a missão de carregar Pluton, ou seja, abrir as fronteiras de Wano como nós sabemos, mas que o controle sobre Pluton esteja com os gigantes, assim como dentre os tritões nasceriam alguém com o poder capaz de controlar o Rei do Mares, em Elbaf nasceria alguém capaz de controlar os colossos terrestres. E se de fato for isso, vai se encaixar em um dos mistérios que estamos vendo se arrastar já faz algum tempo, que são as histórias de capa sobre a peregrinação do Yamato, que, diferente das outras histórias de capa, não estão trazendo grandes revelações como
foi na capa de outros personagens. E eu já falei que no final dessa história de capa teremos uma invasão por parte dos piratas do Barba Negra, ou pelo menos pra mim fica tendo mais sentido ser a Cross Guild por causa do Crocodile que teve o seu desejo por ela no início da obra. Porque eu não sei se vocês ainda não perceberam, é que todo Poneglyph aponta para um novo local indicando uma nova pista ou uma nova referência de alguma coisa relevante. Porque o Poneglyph de Alabasta apontava que o de Wano estava a arma ancestral Pluton que estaria lá em Wano. Já o Poneglyph de Skypiea apontava para a arma ancestral que estava no reino dos tritões. E agora tivemos dois Poneglyphs, o de Wano que como sempre a Robin lê e fica de boca fechada, então eu aposto que o Poneglyph de Wano está apontando para o soberano de Elbaf, e pode ser que quando a história de capa da Yamato terminar, seja revelado os olhos de Pluton com os olhos similares com o do Loki. E agora, como eu falei antes, eu ainda acho que a mãe do Loki esteja viva e que o clã dela esteja querendo tomar o controle de Elbaf e que seja eles que queiram tomar o controle de Elbaf com os outros anciões. Mas, independente do que aconteça, eu vou estar trazendo aqui review e teorias para vocês. Por favor, deixe o seu comentário e a sua teoria pessoal aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like e o seu hype. Até o próximo vídeo, valeu, tamo junto e fui!